Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre o que Jesus faria, né? Então vamos para a palavra, vamos para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. E diz o seguinte: Quem diz que permanece nele, este deve também andar como ele andou. Então, gente, a gente já vê aqui, né, na palavra, dizendo claramente: se a gente diz que é cristão, que a gente está em Cristo, nós devemos andar como ele andou. E Paulo também nos diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, gente, a gente tem que fazer o que Jesus faria. E sim, é muito difícil. Cada dia é uma luta, mas se a gente coloca em prática, realmente a gente vai cada vez mais se parecer com Jesus e sermos a imagem e semelhança dele, né? Porque às vezes as pessoas dizem, e a gente faz como Jesus faria. A gente tenta fazer o que Jesus fez. Mas eu fico pensando, né, gente? A primeira coisa que a gente vê na Bíblia, que é marcante que Jesus fez, foi o jejum de 40 dias, né? Claro, não é para qualquer um, meu Deus, não vá fazer um jejum de 40 dias se tu nunca jejuou na vida, que tu vai se matar, não vai dar certo. Mas, então a gente começa com esse ponto, o jejum, né? Que é super importante, a gente sabe, para mortificar a nossa carne, para fortalecer o nosso espírito, para nos entender, né? Nos ajudar a ver que nós não somos nada, né? Que essa carne, ela não é nada, e sim o nosso espírito que nos vivifica. Então o jejum é muito importante. E Jesus fez isso para que nós entendêssemos que nós deveríamos fazer. E não só fez, como ele falou também, né? Quando jejuarem. Então, primeiro ponto que Jesus faria e o que Jesus fez, né, foi se dedicar no jejum e na oração. E na oração, gente, também a gente vê, e isso é uma coisa muito marcante também, né, nos 4 evangelhos, a gente vê Jesus toda hora, ele estava fugindo para orar, toda hora ele estava lá no monte, de madrugada ele estava orando. Então, é buscar muito a oração, né, ter uma vida de oração de verdade. E intimidade com Deus, né, buscar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? Então, Jesus orava. Tem gente que quer dizer que é cristão, que faz o que Jesus faria, e aí não ora nem 1 hora por dia. Não que eu esteja botando um tempo, tá, gente? Cada um tem sua vida de oração do seu jeito, ou tem gente que consegue estar fazendo as tarefas e estar orando com Deus, então tá tudo bem. Mas sem oração não dá, sem jejum e oração não dá, são as bases, né? São as bases do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus quer um relacionamento com a gente, Ele nos chamou para isso, para sermos filhos, né? Eu acho que é difícil você ver um filho, pai e um filho, que não tem um relacionamento, né? Se eles não se conhecem, ok, é outro caso, te abandono. Mas Deus não é um pai que nos abandonou, Deus é um pai presente que está sempre conosco, né? Todos os dias. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que, né, alimentar o nosso relacionamento através da conversa e através da leitura bíblica também, né? Jesus também, ele nos mostra muito isso. Ele estava sempre nos sábados na sinagoga, lendo a palavra, né? Que era o que eles tinham na época, o Antigo Testamento. Então, vamos colocar essas 3 bases para começar, né? O que Jesus faria? Jesus iria ler a palavra, jejuar e orar, né? Então, a gente tem que começar pelo começo, porque tem gente que quer, por exemplo, quer fazer milagres, que nem Jesus, quer andar sobre as águas, mas aí você não lê a palavra, você não jejua, você não ora. Entende? Não vai dar certo, é um passo de cada vez, né? E a nossa fé, ela é alimentada, ela é estimulada a crescer quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra. É aí que a gente se alimenta, né? Porque a palavra que é o nosso pão, né? Que é o nosso pão diário. É a palavra que alimenta o nosso espírito, né? Então, nós temos que estar sempre lendo a palavra diariamente. Temos que estar sempre orando diariamente. Temos que estar sempre jejuando. Não precisa ser todos os dias. Aí já vai do que você consegue fazer na sua rotina. Aí é com você e Deus. Mas a gente tem que estar sempre buscando o Senhor, a face do Senhor, como Jesus faria. O primeiro passo na nossa vida diária que nós temos que ter, né? E na sequência,
a gente tem que sempre pensar mesmo o que Jesus faria em cada passo, né? Às vezes a gente tem que tomar alguma decisão de, por exemplo, aonde eu vou hoje? Por exemplo, tá um dia livre e você quer dar um rolê, tá? Onde é que eu vou? E aí você pensa, aonde Jesus iria? O que ele faria? Onde é que ele escolheria? Com quem ele iria, né? Com quem? Quais os amigos que ele chamaria para dar esse rolê? Então, aí também é uma coisa para se pensar, né? Depois, questão de vestimenta também. Colocar uma roupa. Jesus, o que tu acha dessa roupa? Tá boa? Gente, teve uma vez, teve um caso, né? Que aconteceu isso comigo. Eu coloquei uma roupa e eu disse, Jesus, o que tu acha? E aí ele... Não. E realmente não dava. Tava um pouco colada. E aí não fica legal, não adianta, né, gente? Depois que eu comecei, assim, a mais perguntar mesmo mais para Deus as coisas, tem coisas que não dá, assim, o Senhor não me deixa e eu também já não consigo mais, né? Graças a Deus. Então, a gente tem que perguntar, Senhor, o que o Senhor acha? O Senhor faria isso? O Senhor usaria isso? Sua noiva usaria isso? Porque nós somos a noiva de Cristo. E aí o Senhor diz assim, não, ou sim, tudo bem, pode usar, tá legal. Mas a gente tem que colocar tudo na presença de Deus e sempre perguntando o que Jesus faria. Será que ele aprovaria isso? Né? E quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente vai trazendo, né, esses questionamentos, mais a gente vai acertando, menos a gente erra. E mais a gente vai agradando a Deus também. Porque um pai não vai ficar bravo com a criança se ela ficar toda hora perguntando, papai, posso fazer isso? Papai, posso fazer aquilo? Com certeza, né, assim como o nosso pai, que está aqui, né, natural, quando a gente era uma criança fofa, não ficava irritado quando a gente perguntava 1000 coisas num dia. O que é isso? O que é aquilo? Posso isso? Posso aquilo? Deus também não vai se irritar. Deus nos ama, né? E Ele quer que a gente faça o certo. Então Ele não vai se incomodar se a gente perguntar 10.000 coisas num dia, né? Porque Ele vai nos ajudar, vai nos guiar. E a palavra diz várias vezes, né? Que o Senhor é que nos guia. Então, Deus literalmente quer que nós perguntemos para Ele, Deus quer que nós nos pareçamos com Ele, né? A palavra nos diz e nos estimula a isso em todo momento. Então nós devemos incomodar, vamos dizer assim. Eu sei que o Senhor não se incomoda, né? O Senhor se alegra quando vê que nós estamos dispostos a fazer a vontade dEle, não a nossa, né? E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa é questionável, altamente questionável. Então a gente tem que perguntar e fazer, buscar sempre, né, ser como Jesus. Hoje nós devemos buscar sermos cada vez mais parecidos com Jesus, pensar sempre, mesmo que pareça pouco, o que Jesus faria. E é isso que eu desejo para você, que você busque cada vez mais ser parecido com Jesus, ser imagem e semelhança dele e refletir o reino de Deus nessa terra. E é isso, Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreve no canal também se tu não é inscrito. Até a próxima!